Olá, amiga internauta. Eu sou Denilson Paredes e estou aqui para fazer mais uma entrevista para o portal Agora MT. Hoje, o nosso assunto continua sendo a política. Vamos repercutir um pouco mais a eleição desse ano em Rondonópolis e vamos conversar com o ex-candidato, o empresário e vereador Thiago Muniz, que foi quarto colocado nessas eleições. Ele vai nos falar um pouco da campanha eleitoral, fazer a sua análise, vai nos falar um pouco também sobre as suas perspectivas de futuro e, no geral, a gente vai conversar um pouco sobre a política em Rondonópolis. Ele é vereador em Rondonópolis de segundo mandato, disputou a primeira vez a eleição para a prefeitura, teve 13.844 votos, um percentual de 13,62% do total de votos, e ele está aqui no estúdio para conversar um pouco com a gente sobre essa situação. Bom dia, vereador, bom dia, empresário, seja bem-vindo. A que o senhor atribui essa sua votação e já iniciando, como é que o senhor avalia esse processo eleitoral em Rondonópolis? Teve bastante candidato, teve pandemia, teve muitos ingredientes novos, né? Gostaria de ouvir uma análise sua. Obrigado pela presença. Bom dia, Denilson. Muito obrigado pela oportunidade aqui ao Portal Agora. Agradecer de coração aqui a oportunidade. Cumprimentar o cidadão de Rondonópolis que nos assiste e dizer que eu saio desse processo eleitoral muito feliz. Eu gostei muito de ter disputado a prefeitura. Foi uma eleição que eu tive uma satisfação muito grande de poder liderar uma chapa com o maior tempo de televisão, né, que nós conseguimos montar praticamente conversando com a nova geração política da cidade, tanto eu como o deputado Thiago Silva, o próprio Ibrahim, que foi o nosso vice na chapa, e ampliando esse leque de alianças já com o PSC do empresário Neles, enfim, recebendo muitas adesões de uma campanha que começou há 60 dias atrás, né? Eu fui o último candidato a decidir ser candidato. A gente vinha num processo de conversação nesse grupo, que a gente chama do grupo da nova geração, e entendemos que a gente precisava, tinha a obrigação de colocar uma opção para o eleitor de Rondonópolis, uma opção de um novo pensamento, de uma cabeça mais aberta, de uma nova geração que está realmente ocupando os espaços importantes, tanto na iniciativa privada como também na vida pública. E nós conseguimos nos apresentar, né? Eu era muito desconhecido por boa parte da população, e uma eleição majoritária faz você se tornar mais conhecido, e a população pôde conhecer melhor o perfil do Thiago Muniz, que é um jovem empreendedor, graças a Deus com a vida limpa, tanto nos negócios privados como na vida pública também. Eu saio da Câmara Municipal depois de 2 mandatos pela mesma porta que eu entrei, a porta da frente, sem nenhuma denúncia de corrupção, sem nenhum processo. Fiz minha obrigação, de fato, como ente público, e saio com a cabeça erguida e estou pronto para o futuro. Acredito que essa votação, quase 15% dos votos válidos da cidade, nos credencia a estar no jogo eleitoral, tanto de 2022 como de 2024. E não só no jogo da disputa eleitoral, mas no jogo das ideias que nós propusemos para a sociedade, os projetos que nós apresentamos. Com certeza, nossa proposta era a mais consistente para o futuro da cidade, porque eu entendo os problemas da cidade, conheço cada canto da cidade, sei como propor as soluções que a cidade precisa no curto e médio prazo. Então, isso que nós procuramos passar na campanha eleitoral, propostas concretas, propostas factíveis de serem alcançadas e retomar o desenvolvimento mais acelerado da cidade, que era a nossa grande proposta da eleição. O fato de perder a eleição no número de votos não quer dizer que você perde politicamente. Nós tivemos uma vitória política muito grande, porque nós, como eu já disse, nós somos os últimos a colocar o nome, fizemos uma campanha curta de 60 dias, andei muito, foi muito satisfatório para mim rever muitos amigos, né, conhecer melhor os problemas da cidade de perto, né, que eu já tinha uma noção, mas conhecendo de perto foi muito positivo para incrementar nosso plano de governo, inclusive, e eu me sinto assim, eu me sinto com o dever cumprido de ter colocado essa opção para a cidade de Rondonópolis.
Certo. O prefeito Zé Carlos do Pátio já era esperado, o que se comentava muito anteriormente nos bastidores e em qualquer lugar que se discutia política em Rondonópolis. Ele largou como franco favorito, acabou confirmando esse favoritismo. Assim, nesse momento já, passado mais aquele ânimo inicial, o senhor avalia que a quantidade de candidatos, o grande número de candidaturas, 8 ao todo, acabou contribuindo com a eleição do prefeito Zé do Pátio, ou, na verdade, isso acabou não interferindo no resultado de uma forma decisiva? Veja bem, eu analiso da seguinte forma. O Zé, ele foi colocado em prova o trabalho que ele vinha fazendo na gestão, né? Então, a população aprovou o modelo de governo que ele fez nos últimos 4 anos. E ele soube ocupar bem os espaços políticos. A base popular, o campo popular, ele ocupou praticamente 100% com o trabalho de 4 anos que ele vinha fazendo, né, de forma, inclusive, politicamente muito competente, né, e a população entendeu que esse modelo que o Zé vem imprimindo na cidade deveria continuar. Eu não acredito que a quantidade de candidatos no outro campo, né, ou, digamos assim, o número de candidatos que saíram, poderia interferir. Talvez se tivesse juntado todo mundo, ele ainda ganhava, porque o que foi posto à prova, o que é posto à prova numa reeleição, é exatamente se o povo quer a continuidade daquele modelo ou quer trocar aquele modelo. Então, se ela quisesse trocar, ela tinha 7 opções para ela mudar, né? Que eram 7 candidatos com perfis diferentes do Zé, né? Então, eu acredito que ele teve competência para colocar para a população que aquele modelo que ele implantou, esse modelo que está posto, é o que deveria continuar. E a população democraticamente escolheu. E assim, eu tenho o maior respeito pela democracia e pela decisão da maioria. E agora é torcer para que o Zé faça uma gestão melhor do que a que ele fez, que a população aprovou, que ele corrija alguns rumos que, na minha opinião, precisam ser corrigidos, e toda gestão tem que corrigir algumas coisas, e eu torço para que ele faça um bom governo, porque não é a pessoa dele, é a cidade que está em jogo. Então nós que moramos aqui, que amamos Rondonópolis, nós temos que torcer sempre para que a cidade vá cada dia melhor. Então, da minha parte, eu acredito que o número de candidatos, ele não teve esse peso todo no resultado da eleição. Eu acredito que o que teve peso realmente foi a avaliação de governo, que a população entendeu que deveria continuar. Sim, caso houvesse menos candidatos na oposição, certamente poderia ter algum candidato com um percentual de votação maior. Poderia. Mas os 44% de votos que o prefeito teve foi bastante decisivo, né? Dificilmente alguém superaria esse percentual, mesmo uma candidatura única, unificando todas as oposições. E eu acho que a leitura é correta, os números não deixam a gente devagar a respeito do assunto, né? Uma curiosidade, o senhor chegou pessoalmente, através de interlocutores, a entrar em contato com o prefeito, dizer, olha, parabéns, conte comigo, algo do tipo? Algumas pessoas bem próximas do Zé me telefonaram durante essa semana e, assim, parabenizando pela votação e também dizendo que o objetivo era unir a cidade, né? Que é o que eu estou pregando desde o início da campanha, que o objetivo depois da eleição é as pessoas esquecerem aquela disputa eleitoral e colocarem em primeiro lugar a cidade de Rondonópolis. Eu vejo que nesse sentido, parece-me que tem uma boa vontade nesse sentido da condução daqui para frente do prefeito, né? Então, nada de oposição encarniçada, coisa do tipo eu particularmente, eu posso falar com propriedade, por quê? Porque eu não me elegi com o prefeito Zé Carlos. Em 2016 ele se elegeu, eu estava na chapa do ex-prefeito Percival Muniz, mantive uma postura de independência na Câmara Municipal ao longo de todo o meu mandato, né? Fiz os enfrentamentos que achava correto, sempre com muito respeito e firmeza, e ajudei a aprovar os projetos importantes para a cidade e combater aqueles projetos que eu não achava importantes, que eu achava prejudicial para a cidade. Não tive nenhum espaço de governo, não tive nenhum cargo e nem quero ter também, né? Sei que a minha posição política é trabalhar para um futuro independente dessa questão, mas também torço para que o prefeito faça uma boa gestão, né? Eu sempre tive essa responsabilidade de separar
as divergências políticas e convergir naquilo que é melhor para a cidade. E eu vou continuar torcendo dessa mesma forma, mesmo não fazendo mais parte do Poder Legislativo a partir de janeiro, né? Eu vou continuar torcendo e torço para que a Câmara Municipal tenha uma postura mais ou menos com o que é que eu tive, né? Que é sempre com independência, sem amarras de qualquer ordem, e cumpra o seu papel de fiscalizar, mas também cumpra o seu papel de não travar a cidade, de não travar os interesses públicos, né, os bons projetos da cidade. Eu acredito que a cidade ela tem que estar acima de toda essa disputa política eleitoral e nós temos que focar no maior desenvolvimento da nossa cidade. Rondonópolis, a gente sempre dizia na campanha, ela pode muito mais, ela pode ter o IDH melhor, ela pode ter uma renda per capita melhor, e é por isso que é importante essa união, né, convergência naqueles pontos, na maioria dos pontos que a gente converge, e sempre respeitando as divergências também daqueles pontos que eventualmente a gente não converja, mas sempre torcendo pelo melhor da cidade. Eu estava falando em parlamento municipal agora, a gente teve uma renovação muito grande na Câmara, há que se amenizar um pouco a situação. 4 vereadores da atual legislatura não saíram à reeleição, não foram candidatos à reeleição, mas ainda assim houve uma renovação bastante grande. Já teve tempo de analisar essa nova composição? O que esperar dessa nova composição da Câmara a partir de janeiro do ano que vem? Acho que melhora a qualidade, não melhora? Como é que o senhor vê essa renovação na Câmara? Ô Denilson, eu vejo como positiva, né? De cara ali nós já tivemos 4 vereadores que não foram candidatos, né? Eu fui candidato a prefeito e o Hélio Piccioni nos apoiou inclusive para prefeito, não foi candidato a nada, e o vereador Rodrigo e Jailton também não foram candidatos, né? Então de cara aí você já tem 20% de cadeiras que não disputaram, né? Além disso você tem ali o retorno de bons vereadores, como Rony Magnani, que é um vereador que já foi para o 3º mandato, uma pessoa que entende bem o parlamento, né, o trabalho de um vereador, né? Você tem ali o próprio Reginaldo, que se reelegeu também, o próprio vereador Guinâncio, que também é um vereador que sempre esteve na oposição combativa, né, cobrando resultados. Você tem mais o vereador Batista, o vereador Cláudio da Farmácia, que é o atual presidente da Câmara, que estava na nossa chapa também. O próprio vereador Adonias, que é um vereador experiente também, né? E você tem mais o vereador Beto, que se reelegeu, e o vereador Rony Cardoso, né? E mais foram 8 que se reelegeram, pelas minhas contas. Então, se você pegar esses 8 e mais os 4 que não disputaram, já dá mais de 50%, né, de cadeiras que eram de vereadores e que acabaram se elegendo ou não disputaram. E tem o caso do Cido Silva, por exemplo, que ficou algumas legislaturas fora, volta agora. Volta agora. Tem outros vereadores que já tiveram experiência em algum setor, né, o próprio Dico, que já foi vereador. Né? Então eu acredito muito. E tem quadros que entraram que eu tive a grata surpresa, por exemplo, a Kalinka. Eu acho a Kalinka uma pessoa muito preparada. Deve dar uma movimentada no parlamento. Com certeza, ela é preparada, ela se preparou para isso, disputou já 3 eleições. Né? A própria Marildes, que foi secretária de saúde no nosso governo lá em 2016, 2012 a 2016, que é uma pessoa que tem experiência pública. Então eu acredito que o conjunto da obra ali da Câmara, conjunto do parlamento, eu torço para que seja positivo e tenho esperança que vai ser, né? Tem pessoas que têm noção da vida pública, do parlamento e do que a cidade precisa. Então eu acredito que é positivo a composição da Câmara e eu torço para que o parlamento vá bem, né, e cumpra seu papel de fiscalizar, de propor e principalmente de ajudar naquilo que for interessante para a população de Rondonópolis. Muito bem. Eu estou conversando com o atual vereador Thiago Muniz, foi candidato a prefeito em Rondonópolis. Estamos fazendo uma análise aqui do quadro eleitoral, do que resultou das eleições do último dia 15 de novembro. E agora, vereador, por enquanto ainda vereador, eu quero te perguntar o óbvio, que está todo mundo querendo saber. A partir dessa análise de que não houve uma derrota nas urnas, muito pelo contrário, foi uma votação expressiva dentro da conjuntura do momento, foi uma votação expressiva. O que o Thiago Muniz projeta para o futuro na política especificamente? Denilson,
nossa família, né, a família Muniz, ela sempre teve, principalmente o ex-prefeito Percival, uma atuação muito forte no campo popular. Então, qual que é o meu desejo? Eu vou trabalhar para isso. Eu quero ocupar esse campo popular que foi ocupado muito pelo trabalho do prefeito atual, que também tem um segmento popular muito forte e que não pode mais disputar a eleição, já foi reeleito. Então eu vou trabalhar para ocupar esse campo popular, né? Já estou trabalhando nisso desde as eleições. Eu acredito que nós colocamos uma candidatura assim de última hora e não deu tempo das pessoas assimilarem muitas vezes a nossa proposta e que nós vamos ter um tempo agora para trabalhar esse campo que tem muita proximidade com a gente, o campo popular, para que a gente tenha competitividade maior em umas futuras eleições. Eu acredito que esse campo aí, popular, ele vai estar aberto, né? E nós precisamos ocupar esse espaço de forma que a gente já tem muita proximidade com esse campo, entendeu? E é o campo que a gente quer, logicamente, trabalhar com responsabilidade, sempre falando a verdade. Eu tenho um perfil, né, de político empreendedor, na iniciativa privada eu sou um cara arrojado nos negócios, procuro contribuir com a cidade, só que eu quero ter uma sinergia maior com esse campo popular, que eu tomei muito gosto nessa eleição, né, de ter um contato mais intenso com essas pessoas na campanha. Isso realmente ficou bastante patente, bastante visível. A gente via o candidato Thiago Muniz realizado, feliz da vida. Feliz, muito no meio feliz. do povão, né? E isso é realmente um aspecto interessante. O político tem que gostar de gente, Sabe né? por quê? Porque eu estava um cara bem resolvido na disputa. Porque eu estou entrando numa disputa política, eu sou político. Eu não tenho esse negócio de negar político ou dizer que fulano de tal é da velha política ou da nova política. Eu sou um cara político. E um político eu tenho orgulho de ser, né? Porque se você está querendo entrar num segmento ou num ramo, você tem que estar bem resolvido. Ou você quer ser político ou você não quer ser político. Você quer ser político, você não pode negar a política, como eu vi alguns negando. Né? Quer dizer, o cara quer entrar na política e está com ojeriza da política. Não, você tem que entrar com a sua personalidade, assumindo o seu papel e sempre de cabeça erguida que você vai dar o seu melhor, né, de forma transparente, honesta. E isso eu tentei passar para a população e eu estava feliz por essa disputa, porque eu não era um cara mal resolvido na disputa. Não estava ali obrigado, né? Você não me viu de cara feio nem um dia nessa campanha, porque eu estava muito feliz e gostei muito. A campanha que eu mais gostei, eu já tinha disputado 3 eleições de legislativo na proporcional, só que a campanha majoritária, ela me deu um prazer muito grande e eu estava totalmente realizado na campanha. Por quê? Porque eu entrei na disputa bem resolvido, sabendo do objetivo que eu queria chegar e principalmente passando as propostas factíveis de serem implementadas na cidade. Eu sei que a gente já conversou sobre isso aqui, você já me respondeu em parte, mas assim, antes de 2024, eleição para a qual o senhor está me dizendo que vai continuar se preparando, que vai estar mais gabaritado, mais conhecido, mais entrosado com as lideranças populares da cidade. Mas em 2022, o que esperar do Thiago Muniz? Vai pleitear uma candidatura? Vai sair a estadual, por exemplo, a federal, algo parecido? Esperar do Thiago Muniz um soldado pronto para a batalha, preparado, né? Isso é discurso de candidato. E pronto para a batalha. Disso, né? Eu acho que a cidade, ela está trocando o tecido político, né? Ela, com certeza, as lideranças emergentes, mais jovens, elas estão aflorando e tem que ocupar o espaço, né? Então, eu sou um soldado pronto para a batalha, talvez para estadual não, porque seria uma deslealdade da minha parte com o deputado Thiago Silva, que foi o coordenador geral da nossa campanha. Agora, uma candidatura talvez a deputado federal seria uma candidatura que me mexe muito com o meu sentimento também de disputa, entendeu? Então, eu estou pronto, caso a gente consiga entender que esse é o melhor momento em 2022 de disputar, eu sempre estou pronto para a disputa, porque, como eu disse, eu gosto da política, gosto da boa política, sem preconceito, né? E vou buscar esse espaço, seja em 2022, seja principalmente em 2024. Sem agonia. Sem agonia, tranquilo. Olha, Denilson, eu saio dessa disputa tão de cabeça erguida e assim com a sensação do dever cumprido,
tão grande que eu estou assim, tranquilo, entendeu? Sem nenhuma mágoa, sem nenhuma... Era isso que eu ia te perguntar. Foi uma eleição que deixou trauma, mágoa? Da minha parte, zero. A gente tem a disputa natural, porque a candidatura, o candidato, o nome já diz, né? O candidato é cândido, é puro. Você tem que ser, as entranhas da pessoa vão aparecer na campanha. Então, quem tem algum tipo de problema, ou na vida particular, na vida empresarial, ou na própria vida familiar, isso vai aparecer na campanha, principalmente na campanha majoritária. Precisa, né, vereador? E isso é bom para a população saber em quem que ela está votando. Entendeu? Então, veja bem, você vai ter uma superexposição muito maior que numa candidatura a vereador, numa candidatura de prefeito. Porque as pessoas vão analisar mais o seu histórico, né, a sua vida pregressa. Tudo isso veio à tona na campanha, né? E eu me sinto feliz porque não veio nenhum escândalo, porque eu não tenho, né? Sempre tive, graças a Deus, cumprir minhas obrigações corretamente. E veio assim, eu saio com uma imagem muito positiva da campanha de prefeito. Então, eu não tenho dúvida que é um quadro que, se a cidade quiser aproveitar e tiver vontade de ter um jovem com muita vontade de trabalhar, de contribuir para o desenvolvimento da cidade que eu nasci, né, vocês terão em mim uma opção, né, com toda a humildade do mundo, uma opção preparada para o futuro. Muito bem. Nós conversamos hoje com o vereador, o empresário Thiago Muniz, candidato a prefeito, quarto colocado nessas eleições em Rondonópolis. Eu gostaria de abrir para suas considerações finais, dizer que muito bom receber sua presença aqui. É sempre bom conversar sobre política nesse nível, com conhecimento, com propriedade, sem raiva, sem negacionismos. E eu gostei muito da entrevista, espero que a gente continue conversando sobre os seus projetos, porque dizem diretamente com a política, né, da cidade. E eu gostaria de abrir para suas considerações finais. Denilson, eu quero agradecer, tá, de coração, a você que é meu amigo particular, um cara que eu respeito muito o seu trabalho. Ao portal Agora MT, pude participar aqui do debate, do primeiro debate dos candidatos a prefeito, muito satisfeito com a atuação da emissora, da imparcialidade, pude colocar alguns projetos, porque no debate muitas vezes não dá tempo de você colocar tudo, mas estou sempre à disposição, tá pronto para ajudar, continuar contribuindo com a cidade. Na segunda-feira, uma semana atrás, um dia depois da eleição, 6 horas da manhã, eu já estava no meu escritório, retomando minhas atividades empresariais. Inclusive eu fiz um vídeo que eu publiquei nas minhas redes sociais, dizendo o seguinte: olha, o Thiago Muniz continuará aqui, contribuindo, gerando emprego para a cidade, sem nenhuma mágoa, com uma gratidão enorme com aquelas pessoas que confiaram em mim e até aquelas pessoas que ficaram em dúvida, querendo conhecer melhor o meu trabalho, e nós vamos ter outras oportunidades para que a gente possa juntar as ideias em prol um futuro melhor da nossa cidade. A cidade que eu amo de paixão, eu sou apaixonado por Rondonópolis, né? Tenho 3 filhos aqui, casei aqui com uma esposa maravilhosa e eu estou pronto para a gente continuar contribuindo de alguma forma com o nosso povo e o nosso desenvolvimento. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço aos amigos de Rondonópolis. A você que nos acompanhou, nós conversamos aqui com o vereador, ex-candidato a prefeito de Rondonópolis, Thiago Muniz. Obrigado pela audiência, nos acompanhem futuramente, vamos continuar conversando sobre política e dissecando um pouco melhor a eleição desses anos, para que a gente possa aprender com nossos erros, com nossos acertos. Tenham todos um ótimo dia, muito obrigado pela audiência.